pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma live semanal, um propósito diferente a partir de agora. Além das lives, serem com o cunho de transbordar conhecimento na vida de pessoas, abrir oportunidades, mas também trazer a questão da consciência, para muitos pontos importantes. A gente tem falado quase 2 anos aí com a frequência. A partir de agora, a gente começa também a tentar transbordar de uma forma ainda muito mais ampla na vida de pessoas. Como esse transbordar de forma mais ampla? Cada live a gente busca trazer uma visão, uma jornada da pessoa, uma visão diferenciada, compartilhar a jornada de vida de cada um, trazendo os desafios superados, enfim. E semana passada, a gente já vem fazendo essa live com o tempo, mas sentindo o coração da gente poder, olha lá, o nosso time de marketing ali, olha o time de marketing, ó, a benção lá, ó, todo preparo, do time. Aí, Gabi, de Deus tocou no meu coração, de a gente, além de fazer o que a gente vem fazendo, esse impacto de levar conhecimento para mais pessoas com base na nossa experiência de vida, mas de uma forma também que a gente possa transbordar de forma mais ativa na vida de pessoas, Então, acompanhe, tá, até o final. A ideia é que cada parceiro possa propor algo diferenciado dentro do ramo de negócio de cada um, enfim, da possibilidade de cada um. Mas a ideia é que a gente possa a cada dia impactar de forma positiva mais e mais pessoas, tá? E hoje a live, fala sobre empreendedorismo. E empreendedorismo é justamente isso, a gente impactar. Empreendedorismo eu posso ter dentro de uma empresa ou abrir minha própria empresa. Então tem várias formas de você empreender na sua vida. E trazer hoje aqui a Angélica Fabrícia, eu tenho uma filosofia que eu não gosto muito de buscar antes das lives conhecer sobre a pessoa, tá? Porque durante a live é um momento muito rico da gente trazer essa experiência. E para mim, conhecer no meio da live é algo diferenciado, sabe? Então a gente vai trazer esse bate-papo aqui com a Angélica e entender um pouquinho da trajetória de vida dela, enfim, toda a jornada profissional. Ela é empreendedora, especialista em micropigmentação. Nós temos várias perguntas aqui, então daqui a pouquinho já a Angélica entra conosco. Então o máximo de pessoas que você puder compartilhar, manda, clica no aviãozinho e manda para o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa levar esse conhecimento, transbordar em cada vez mais pessoas. Convidar aqui a nossa entrevistada. Já prepare suas perguntas, suas dúvidas, para que a gente possa, dentro das nossas condições, poder tirá-las. Angélica, boa tarde. Olá, tudo bom? Tudo ótimo, prazer enorme te conhecer, Prazer também, Rogério. Um pouquinho que eu sei da sua jornada, até falei um pouquinho que eu tenho como padrão não buscar. Eu gosto de surpresa, eu gosto de ser surpreendido. Então, assim, eu gosto muito de entender durante a live a história da pessoa. Então, faz muito mais sentido na hora H ali, entender um pouquinho da jornada. Para mim, eu conecto muito mais, sabe? Então, assim, já sei um pouquinho, Elisângela foi um pouquinho da sua experiência, sua vida. Minha esposa também falou, já fui no salão dela, muito boa, em toda uma jornada de vida. E eu queria, nesse momento, que você se apresentasse, falasse quem é Angélica Fabrícia, enfim, contasse um pouquinho da sua vivência no empreendedorismo. Depois a gente entra, de fato, o que você transborda através dessa missão que é empreender. Combinado. Primeiro eu queria falar que eu fico muito honrada, eu sei que é meio praxe, assim, mas eu não conheci o Rogério, né, Rogério? Nossa primeira
Nosso primeiro conhecimento, né, de ver um ao outro é agora. E foi através de alguém que me admira que isso chegou até aí. Então eu fico feliz porque a gente trabalha tanto para no né, no empreendedorismo, você tem que trabalhar tanto fortalecer seu nome, você como profissional, liberal mesmo. Então, quando você consegue alcançar isso e as coisas chegam para você através do que o outro vê de você, e isso de certa forma é positivo, é muito bacana. Então, assim, quando a Elisângela me falou, eu falei sim, não sei nem o que é, sim. E compartilhar isso é muito legal, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu nunca tive uma família muito pobre, mas eu nunca tive uma condição boa. Então, assim, eu sempre falo com respeito, assim, eu era pobre, né? Morava em barracão, enfim. Aí a gente foi conquistando as nossas coisas. Tem uma história, assim, de meu pai morreu, a gente morava os três com ele, era o mais velho que meio que tomou frente da casa e a gente teve uma casa juntos. E aí eles sempre me incentivaram, né? Eu tenho dois irmãos, eu sou a caçula. Eles sempre me incentivaram a ter o meu próprio dinheiro. Então eu acho que a primeira coisa assim que eu queria compartilhar independente é a família, os nossos, né? Eu falo as pessoas nossos são realmente o nosso direcionador. Eu era uma criança, não sabia o que fazer, eu tinha 13 anos e eu lembro deles, dos dois falando: faz alguma coisa pra você ter seu dinheiro para tomar seu sorvete. Você quer ir no shopping? Dá um jeito. E esse jeito nunca foi me ensinado a roubar, nem fazer nada de errado. Mas assim, a família, ela direciona, ela incentiva muito quando ela acredita na gente. E muitas vezes as pessoas olham para as crianças, adolescentes, vamos dizer assim, e colocam muito empecilho neles ao invés de apoiar. E se der errado, vai continuar cuidando dele, né? Não tem por que não incentivar, que seja um picolé, um bombom, eu não sei. Mas no meu caso, eu era muito vaidosa, comecei a fazer unha. Eu tinha 13 anos. E aí eu lembro que eu cobrava R$ 5, demorava 3, 4 horas. Eu já comecei a empreender ali. E ali era meu. Para os meus irmãos, foi assim: eu parei de gastar dinheiro com ela. Ela gastou dela. Claro que tinha que me dar roupa, enfim. Mas naquele momento foi isso. Então eu comecei com 13, com 15 eu já tinha melhorado, já estava cobrando R$ 10 na época, pé e mão, já tinha melhorado. E aí uma amiga me chamou para trabalhar no salão. E eu fui, fiquei nesse salão 3 anos. Eu queria fazer direito, queria ser advogada, queria ser delegada, aquele troço todo. Passei na faculdade, fiz o Enem, tirei uma nota interessante. Só que o financeiro não, né, não combatia com a mensalidade. E na época, eu falei assim, eu vou montar um salão, vou virar cabeleireira, vou ganhar dinheiro, vou pagar essa faculdade. Eu chorei horrores, horrores, porque eu não tinha condição. E aí eu me apaixonei no curso de cabeleireiro pela profissão, e é uma profissão muito boa, rentável. Tem as pessoas falam assim, tem qualidade de vida. Depende, você tem disponibilidade de vida. Quem empreende proporciona uma qualidade de vida, mas não é isso que as pessoas imaginam. As pessoas são muito iludidas com empreender. E aí eu tenho hoje 35 anos, então eu tô na área de salão, se a gente fizer as contas, há 21 anos eu tô empreendendo. E eu Pô, que legal, hein? já perdi muito dinheiro por não saber empreender, por não buscar conhecimento e nem pago. Hoje eu consigo pagar, mas há muito tempo atrás eu não conseguia. E então, assim, empreender muito nova no primeiro momento foi uma necessidade. Foi um impulso, foi uma necessidade de empreender com 13 anos de idade. Basicamente, hoje eu tenho noção que eu estava empreendendo naquela época. Eu tinha um material, eu fazia dinheiro, enfim, aquilo foi crescendo, eu tive que administrar as demandas. Mas que bacana. Basicamente, essa história tá por aí. Não, então tem muito papo, tem muita história boa, Tem, né? tem. E o legal, né? A gente tem uma trajetória. Você tá com 35, mas parece que tem 22 Eu perfeitamente, venho, né? frequento salão todos os Eu tô dias, a gente ajuda, gostando viu, disso. gente? Vem em salão, Ajuda. beleza? Parabéns, estou gostando de ver. Tá? Tô com 42, mas a gente tem. Tá bem, tá bem. Tá bem, né? Vem, vai em salão mais vezes, tá? Vocês vão ficar mais bonitos, garanto. Isso com certeza. O homem não tem tanto. Hoje está mudando, né? O homem já está mais aberto, né? Enfim. Mas eu não tenho muito questão dessa questão de cuidado, né? O homem é mais largado.
Fez uma live semana passada, atrasada, não sei, focado a isso. Aí, aqui a gente tem... Você está muito bem acompanhado, isso aí, o pessoal cuida da gente, ela olha, tá, não tá legal, vem cá. Ai, minha cliente, o Chuchu, Aí, ó. obrigada por me admirar, por me proporcionar isso, viu? Admiro muito mesmo, tu tá aqui no meu coração, viu? Que Deus te Obrigada. Amém. Aí que legal. Você tem uma equipe boa do lado, fica fácil. Né? Fica. Ter boas pessoas do seu lado, tudo fica fácil. A força do meio. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Porque empreender, gente, é um desafio constante, todo dia, né? Você começou com 14, 13, né? Eu com 14 anos também comecei a trabalhar na CEMIG de office boy. Olha. E lá, né, mudei para Betim em 99. Na CEMIG, eu tive a oportunidade de começar aqui na cidade de Estreal, morava em Contagem. Depois eu fui para Barbacena, que é a matriz da CEMIG. E lá eu tive... nunca tinha ido para BH e tinha que ir para lá e trabalhar com banco e tal, mas para mim foi um desafio. No primeiro momento a gente tem medo, né? Tudo que é novo a gente tem medo. Então, assim, e não vai anotando aí, gente. Muda não, mesmo Não, velho, não. a gente ainda continua tendo medo. A gente só aprende que tem que ir. Então, aquele receio de ir para BH, aquela coisa toda, meu pai indo junto, né, o primeiro dia ali para ir para BH, depois eu aprendi que lá, antigamente a gente rodava BH para Vale Transporte, né? Então você tinha que ir do Santo Agostinho ali, lá no Banco Boston, por exemplo, na Álvares Cabral. Então, se eu economizasse um Vale Transporte, você tinha no final do mês uma renda extra. Então a gente começava a correr BH toda. Então, no primeiro momento eu tinha medo de ir para lá, depois eu já estava correndo, sabia tudo para economizar 2 Vale Transporte por dia. Então, né, depois disso, mas lá na CEMIG, voltando, lá na CEMIG, eu tive experiências com pessoas que, além de serem profissionais da CEMIG, tinham negócios por fora. Então, eu trabalhei na representação pública da CEMIG, até o site lá com 17 anos e 10 meses para a questão do Exército. Então, ali eu vi o pessoal falando de negócios, sobre marketing, essas bonitas, elegantes, carros que as mulheres... Eu falei, pô, um dia eu quero isso para mim também. Eu não sei como, mas um dia eu quero empreender. E a vida vai nos moldando, né? Vai dando possibilidades, vai tendo desafios. Maior também, vai. Quanto mais porrada eu tomei, né? Aquilo ali hoje eu entendo que tudo foi fundamental para ser quem eu sou hoje. Né? Quando eu olho meu passado, os problemas, pessoas que passaram a perna, pessoas que falaram que é amigo, aquela coisa toda. Quando você consegue lidar com isso, né? Entender que faz parte da vida, infelizmente tem coisa que não está nas suas mãos, tem coisa que faz parte da sua jornada para você crescer. Quando eu entendi isso, eu fico muito mais leve. Né? E hoje eu agradeço por cada tombo, cada pessoa que passou na minha vida, positiva ou não, todas me ajudaram a ser quem eu sou. E é unânime, né? Eu acho que para empreender, eu não sei se a Ana Paula Duarte ainda está na live, a Deise Rezende, a Deise é meu suporte há muitos anos, eu vou falar disso, que uma das perguntas tem ela, se elas estiverem aí, dá um oi. O que acontece? Às vezes a gente, no empreendedorismo, a gente, com o tempo, tá? A gente aprende a não ser vítima. Tem hora que a gente precisa desabafar, então a gente precisa de uma rede de apoio, que seja amigas. Eu e a Ana Paula é arquiteta, a Ana Paula é uma excelente arquiteta, ela migrou agora para a parte hospitalar, ela é maravilhosa até aí. E aí, semana passada, ela chegou aqui no salão, 4 horas da tarde, não me deixa mentir, no estresse, diz ela que não tinha almoçado, com fome, não quero mais trabalhar com isso, né? Então, tem um dia que é loucura para todo mundo, e isso eu tô usando de exemplo. Eu sou dona de salão, mas eu também trabalho dentro do salão, a Paula é arquiteta, então, tipo assim, nossa, ela é arquiteta, não tem problema, ela tem muito problema. Ela chegou que eu pedi a minha recepcionista para comprar um pão de queijo para ela, fazer um cappuccino para ela tomar um café, e ela não quer mais mexer. Aí eu falei com ela, ó, para de show, porque quem paga essas viagens é a encheção de saco. Quem cuida de você, da sua menina, é a encheção de saco. Então respira que amanhã eu contigo. Hoje você pode falar o que você quer, mas amanhã não dá. Então a gente sai desse lugar de vitimismo com o tempo. E isso não significa que em algum momento ou outro você se sente vítima mesmo da pressão, da cobrança, do seu próprio sucesso. Porque no caso dela, era excesso de trabalho, excesso de contrato, excesso de demanda. Isso é sucesso. Então, ao contrário do que se vende no Instagram, que empreender
É sucesso, é lindo. Você tem que empreender, você tem sucesso, você tem que estar preparado para ter Tem que estar sucesso. preparado. Tem que estar. E mesmo E quem já tem, ela tem anos, não sei se quantos anos, Ana, não sei se é 20. muito Acho que legal. sexta-feira, louca na pista, doida. Tipo assim, eu tive que acalmar ela e falar: e as viagenzinhas, vai aguentar? Senão vai morar na roça e plantar do que cola, 19 anos. Então, assim, 19, que você fala legal. assim, porque você falou, chegou a mencionar, quando a gente é novo, a gente tem medo. Não, a gente tem medo de não dar conta quando a gente tá velho, a gente tem medo de não conseguir bancar, a gente não tem medo de continuar na progressão do sucesso. São várias, cada etapa tem um medo, então, e cada área é uma, a sua é uma, a minha é outra, a dela é outra. Tem dia que eu falo, meu Deus, eu odeio. Ah, eu não quero nada, não quero mexer com mais nada, eu vou morar na roça. Mentira, não morar na roça, não. Mas, enfim, Mas eu acho que esse negócio, né, que é bonito, empreender, vou ter meu negócio, vou trabalhar pra mim. Não é verdade que é tão bonito, não é tão fácil assim. não. Eu acho que tudo tem, você tem que escolher qual que é o seu difícil. Sim. Eu, na minha visão, né, você pega a questão do empreendedorismo, para mim ali em 2012 começou, já tinha muitas coisas. Pra você ter ideia, quando eu ia levar meu irmão, sou irmão mais velho, tem 2 anos a mais que o meu irmão, eu estudava de manhã e ele à tarde. Então chegava de manhã, almoçava e já subia com ele para a escola. E ali, que eu tenho recordações, né, dessa fase, deve ter ali uns 9, 10 anos, no muito. Depois a gente vai ler esses comentários aqui. Eu lembro que, levando meu irmão para a escola, meu sonho de infância, aí o empreendedor ele resolve coisas, resolve desafios, resolve algum problema, né? Enfim, cria uma A solução gente é para para resolver problema, alguma esse é o coisa. Então, nosso o trabalho. empreendedorismo é isso. Pega um sonho e transforma em realidade, vê uma oportunidade e resolve empreender naquele cenário. Então, via muitas, na porta da escola, muitas pessoas vendendo bala, pirulito, chiclete, tinha um carrinho ali. Eu comecei a olhar aqui e falei, pô, e cheio de criança, né? Cheio de criança aquele. E eu era umas que compraram, mas nesse dia, levando meu irmão, às vezes você tem que sair do seu meio, você tem que ir para um outro lugar para você ter uma visão diferente. Né? Se Sim. você ficar só dentro do salão, você não consegue ter uma percepção de uma consumidora. Né? Então, às vezes, você tem que sair daquele cenário ali e mentalmente você tem que estar preparado para isso. E aí, meus 10 anos, eu vi aquele carro cheio de gente querendo comprar bala e tal. Falei, pô, você está vendendo tanta criança assim, também vou vender. Só que eu tinha que ter o dinheiro para comprar as balas, pirulito, chiclete, pelo menos. Alguém começa esse sonho, Exato. né? Aí, o que eu fiz? Falei, pô, como que eu levanto dinheiro? E o meu sonho de vida na infância, comer carne e chocolate. Eu não tinha condições de Ai, carne e meu chocolate. Deus. Nós não tínhamos. Era o básico ali. Uma coisa, eu lembro, quando minha mãe recebia, a gente andava uns 2, 3 quilômetros para tomar sorvete, na casquinha com 2 bolas, uma vez por mês. E isso eu vejo hoje o quanto foi bom para mim. Né? A minha mãe, sempre com o mínimo, sempre os valores, ela e meu pai nos moldaram, eu e meu irmão. Isso para mim é o mais importante que nós temos hoje. Aí eu vi, falei, pô, tá, então vou começar a vender. Agora, como eu levanto o dinheiro? Pai e mãe não tinha condições. Aí, na época, amigo Rogério, picolé, você pode vender picolé e não paga inicial, você só paga o que você vender. Depois do resto. Maravilha. Aí foi lindo. E ali deu certo, umas 2 semanas. Vendi picolé, juntei dinheiro com uma caixinha de sapato, bala e chiclete lá dentro, levar meu irmão mais cedo, já vendi ali. Isso durou umas 2 semanas. Veio um feriado, gente, imagina 2 crianças com estoque de bala em casa. Chupamos bala, tudo comemos, chiclete, as balas. Então, empreender acabou muito rápido. Mas eu, com 10 anos, estou 42 anos hoje, nunca esqueci essa sensação. Na verdade, Sabe? aquele dia você teve uma lição, né? Que o empreendedor, ele é muitas vezes o último a colher, né? Tem muita gente ali na Não frente. é. Aí o dia que você colheu o primeiro, você faltou. E isso eu estava falando esses dias para trás, uma reuniãozinha com o pessoal. O empreendedor, em muitos casos, empreender é lindo. Ah, o cara tá rico. Não, o empreendedor, se sobrar, ele tira o dele. A pessoa que é certa, honesta, paga o funcionário, paga as contas, paga tudo. Se sobrar, em muitos casos, todo empreendedor já passou dificuldades, às vezes não sobrava. Todos. Se sobrar, às vezes o cara tá pagando 2 mil, 3 mil, 5 mil e tal, e o cara às vezes não sobra nada, né? Então, assim, no empreendedorismo, eu quero a gente trabalhar isso também, essa questão da resiliência que você tem que ter, né? Porque nem sempre vai dar certo. Se a gente não tem ninguém que é garantido que todo mês você tem seus funcionários, você honra todo mês o salário dele.
mas você não tem garantido aquela receita todo mês, que depende de um cliente, depende de uma situação, depende de outra coisa. Então não tem aquela previsibilidade, em muitos casos, da própria receita. Então você tem que ter esse entendimento, né, essa resiliência. Vai ter mês que vai faturar 2, 3 vezes mais, tem mês que vai faturar menos, mas tem que pagar as Eu contas. acho que esse rapaz, GM Fonseca, ele falou 2 vezes, né? Falou que, ó, cada dia é um desafio, o empreendedor não pode desanimar. Quem empreende colhe todos os ônus, mas colhe os bônus, mas tem o ônus também. Exato. Sabemos disso. E ele mandou esse, que é a respeito do que você está falando. Planejamento. É a parte mais bonita do empreendedor. Porque hoje você está falando isso, e aí eu vou... Né, minha história tem um antes e tem um depois. Tem o antes, que eu sempre tive recurso, porque eu aprendi com os meus irmãos a guardarem dinheiro, então realmente eu aprendi a empreender com eles. Amigo do Robson. Ai, gente, tudo bom? E aí existe uma chave que é quando você se toca que, independente se você está trabalhando para o outro ou para você, é para você ter dinheiro, faturar. Que é uma coisa muito negativa aqui no Brasil. Porque você não pode ter lucro, você não pode estar ganhando dinheiro. Ela está ganhando muito dinheiro lá no salão, mas ela também cobra caro. Ah, não sei o que. E é como se fosse mal isso, né? Ainda é uma coisa que é muito triste. E a gente, às vezes, esconde uma conquista porque você tem medo. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei um Apple Watch, eu levei, enfim, eu comprei, eu lembro de não usar perto de certas pessoas com medo do que elas iam falar que eu tô ganhando muito. Nossa. E aí isso foi assim, um processo para você entender. Então existia um período que eu tinha dinheiro porque eu guardava, por incentivo dos meus irmãos, por eles sempre colocarem assim um medinho em mim. E aí teve um dia que eu entendi que eu não tinha dinheiro por causa do salão, tinha porque eu guardava, porque eu não tinha uma vida de qualidade. E aí entra o que ele falou, planejamento, porque hoje eu posso falar, e eu posso dizer isso talvez de salão, eu tô com 16. Eu abri com 19. Olha. Eu tive essa coragem. E mesma coisa, foi incentivo, eu comecei a atender na casa da minha mãe, porque quando eu parei de trabalhar nesse salão, eu fui mexer com atendimento em casa e eu achei muito maltratado. Né? O primeiro momento foi a decisão de parar, porque eu chegava na casa da cliente, ela ainda ia lavar vasilha, ela ainda ia tomar um banho, e assim, outras coisas que eu acho que ninguém é obrigado, mas eu acho desnecessário. Assim, tem gente que não oferece uma água, não tem um lugar para você sentar, e aquele caminho. Até o dia que eu não queria mais trabalhar com unha. Eu falei, não, esse negócio não dá dinheiro, que o negócio é trabalhar fechado. Aí eu fui trabalhar numa loja onde a Daisy, na época, trabalhava, ela ainda estava fazendo faculdade, essa minha amiga, e tinha que ficar em pé. Eu era manicure, imagina. Eu só ficava sentada, eu tinha que ficar em pé. A loja era no centro, tinha que ficar em pé. E tinha um negócio que tinha que usar batom, porque era tipo, tinha umas regras para você não ter cliente o tempo todo, e você tem umas coisas para poder girar as vendedoras. E eu não tava aguentando ficar em pé, eu ia no banheiro para sentar, porque eu não tinha força para isso, porque eu trabalhava totalmente o contrário. E aí um dia lá, me vi em pé infeliz, eu tava infeliz. Eu fiquei 15 dias, foi o suficiente para eu fazer uma conta. Que beleza, hein? Eu falei, eu ganho X. Quanto que eu faço de unha? Eu faço tanto. Gente, eu ficar a semana inteira toda, trabalhar, fazer unha só no sábado, eu vou ganhar o mesmo que eu tô ganhando aqui. Não faz sentido eu estar aqui. E eu tinha muita cliente, graças a Deus, Deus me honrou com uma facilidade, com a facilidade de aprender a trabalhar com essas coisas, né, de beleza, manuais. Eu sou muito manual, eu sou mais manual do que intelectual. Então, enfim. E isso tudo, graças a Deus, foi muito bem feito. E eu falei, gente, empreender também eu falo assim, barra ser esperto para aquilo que é interessante para você. E naquela época eu saí da loja, agradeci sair e voltei a fazer unha. Só que eu fiquei na minha casa, porque na mesma época, eu não lembro quem, mas foi alguém que falou comigo assim, mas esse negócio de você ficar atendendo em casa, você perde tempo. No final foi meu irmão mais velho, lembrei. Que você perde tempo. Se você atender em casa e a cliente vier até você faz mais unha. Você só precisa de mais cliente.
E faz sentido, porque de uma casa para outra era 10 minutos. No final do dia, eu deixava de fazer um pé em mão ou uma mão. E além do cansaço, eu andava a pé com uma maletinha. E aí eu parei, só que aí eu fui fazendo na minha casa, dentro do meu quarto, o povo levando gente pra casa, minha mãe me expulsou. Não, caça um canto pra você e tudo. E na época, os meus irmãos, de novo, quanto você tá ganhando? Quanto você tá ganhando? Então você já tá ganhando tanto, então já dava pra eu pagar um aluguel. E na época eu decidi ficar no bairro, eu tô num bairro muito simples. Ah lá, e o gás da gasolina. Na época não tinha gasolina não, viu? Eu andava era a pé. No Era mínimo, a pé. bicicleta ali, ué. Não tinha bicicleta, não tinha dinheiro pra bicicleta. Eu andava a pé mesmo, de casa em casa, a pé. Então eu saía de manhã para um bairro vizinho, andava lá e voltava. Mas nesse período também tinha muita gente legal, tá? Que tinha cafezinho pra mim me esperando, são minhas clientes até hoje, graças a Deus pra vida delas. E aí na época que eu montei, aí eu pensei nesse gasto aí que seria da gasolina ou da passagem. Falei, gente, eu tenho que achar uma lojinha aqui no meu bairro, porque aqui eu consigo não pagar passagem e não consigo e consigo almoçar na minha casa. Então tem que levar marmita. Pensei isso. Aluguei uma loja, fiquei 2 anos, tem Florino, tinha uma amiguinha minha que foi, aí eu ensinei a outra a fazer uma coisa. Enfim, eu tava numa loja de, sei lá se é 15 metros quadrados, eu enfiei 4 pessoas lá dentro. E aí eu já tava empreendendo. Só que na época, por falta de estudo, gente, empreender, eu acho que independente da área, qualquer área, você precisa de ajuda, precisa de somar, precisa de olhar para as coisas. Nós crescemos, o brasileiro é muito de ação. Meu irmão mora fora do país, o americano adora um brasileiro para trabalhar, porque ele só trabalha. Ele não calcula. Quando ele vai ver, ele podia estar cobrando mais, enfim. E aí empreender é você realmente entender, porque naquela época eu já tinha condição de pagar o aluguel, e aquela mão de obra me gerava um valor. Só que na época, por achar que o patrão era ruim, eu queria pagar mais do que o salão que eu trabalhava. Eu não vou pagar igual, eu vou pagar bem. Então, tipo assim, sei lá, a unha é 70% de comissão. Na época era 60%. Eu falei, não, eu vou pagar 80%. Até o dia que eu... Aí, nisso, de novo, meus irmãos são uma bênção na minha vida. O que mora fora construiu um predinho, porque ele era imigrante, então se a imigração pegasse ele, ele ia voltar sem nada, ele construiu um predinho e me alugou uma loja. E falou comigo, se você não der conta, você me avisa. Só que nisso eu já estava aumentando a loja que eu trabalhava, era muito feinha, enfim. E aí tinha, não sei se o Hélio ainda tá na live, a esposa dele, a Poliana, que é minha amiga, muito minha amiga, era minha cliente, falou assim, se você arrumar serviço pra mim, que eu já tava montando um salão maior, eu vou trabalhar pra você. Eu falei, então pode vir. Ela ia fazer curso de limpeza de pele. Fica comigo 4 anos, foi maravilhoso. Ah lá, ele tá lá. Foi uma benção. Ela era minha cliente, ela acreditava muito em mim. E ela falou, se você arrumar, você fala que vai ter uma sala pra mim lá, eu vou descer com você. E fez o curso, comprou tudo do bom e do melhor e foi comigo. Então, eu já desci como uma funcionária. Olha que bem, se eu nem procurei, Deus trouxe. Hoje ela é super minha amiga, vai ser minha madrinha de casamento, enfim. Maravilha. E aí, eu desci. Quando eu desci, que as contas aumentaram, e aí eu tive uma outra funcionária que me ajudava no cabelo, e todas são colaboradoras, comissionadas, recebem tudo que faz. E eu fui entendendo, elas recebiam, mas quem pagava água, a luz era eu, o telefone era eu, o cafezinho era eu, aí o negócio era meu, o desperdício era eu. Aí eu falei, gente, e essa funcionária minha, não é a Polly, que é a esposa do Hélio, é uma outra, ela andava muito bem arrumada. Sempre bem arrumada. E eu falava assim, gente, ela tem mais cara de dona de salão que eu. E aí todo mundo começou a falar assim, não, mas que você é empreendedora, você é chique, você tem um salão. E a minha conta não era a mesma coisa. Não fecha, gente. Não fechava. E aí eu chamei ajuda. Empreender também, gente, você ter uma correlação com as pessoas que possam te ajudar. Você precisa de entender que eu li um livro chama Mito do Empreendedor. Esse livro assim mudou a minha vida. Quem puder ler qualquer área, ele é pequeno, ele é muito didático. Fala das multifunções que a gente toma e o quanto que isso nos faz perder dinheiro. E aí na época eu chamei a Daisy e a Tatá, que é uma amiga minha. As duas faziam faculdade na época. Eu não tava com dinheiro, porque o salão tava tipo assim. Eu não tava faltando, mas eu lembro que eu tinha que economizar muito.
Eu não, tipo assim, eu ia pros lugares, não gastava muito, não viajava, ficava com medo, enfim. Eu falei, não, gente, eu quero uma vida de luxo, nasci pra ser rainha, você tá doido? Que confusão é essa? Na época eu troquei com elas em trabalho. Falei, eu vou escovar o cabelo de vocês, fazer unha e tanto pra vocês me ajudarem. Aí elas foram, minha filha, lavaram a minha cara. Eita. Tá cobrando errado, tá fazendo errado, tá tudo errado. Você precisa separar. Se você trabalha e você tem dinheiro para pagar seus funcionários, tem dinheiro para te pagar. Então, você, primeiro, todo mês você precisa tirar um valor, que seja um valor fixo ou sob a sua Sim. condição. A Julara de salão aí sabe que a gente acaba, às vezes, passando o salão muito na nossa frente. E eu, como pessoa, estava ficando frustrada na época. E eu estava no auge da minha adolescência. Adolescência, assim, eu já estava com 19, eu já estava com 22 para 23. Eu já estava querendo viver a vida, querendo passear. E todo mundo falando que era chique, não tinha nada de chique. Eu tava sentindo que eu tava mentindo. E aí, Entrou ligação. Não, tá sem áudio ainda. Tá sem áudio. Não, cortou. Tá sem. Seu áudio tá saindo, não. Nada. Nada. O que aconteceu? Geralmente às vezes acontece. Entra ligação, outra, corta. Travou? Não, não tô te ouvindo. Não. Voltou, não. Nada. Voltou, não. Vai sair? Vai sair e entrar de novo? Aí, gente, já probleminhas técnicos lá, mas já volta, tá? Empreender, gente, é uma coisa assim maravilhosa. Empreender para mim é um chamado, é um propósito, tá? Empreender, vamos ver se ela volta aqui. Angélica, ver se vai dar certo. Empreendedorismo, ele. Oi? Aí, ó, voltou, mas não tá saindo áudio, não. Juro, tá não. Vamos ver, coloca sem fone. Nada. Tá no Bluetooth o som, não? Tira o. Tava ficando bom, gente. Tava ficando a melhor parte aí, ó. Nada. Nada. Não tá no. Ô, gente, isso aqui é empreendedorismo. Ah, tá vendo, ó? Isso aqui é empreendedorismo. Você planeja. Você planeja. Tem, ó, anota aí, por favor, tá? GM Fonseca aqui, falou que a gente de fato não nasce. O brasileiro foi feito para dar errado, tá, gente? Eu vou falar por quê aqui. Vai falando aí, tá? Vai falando aí, Angélica, se saiu o som aqui. Não, nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Não tá no Bluetooth, não? Tirar o Bluetooth, tentar no som normal, ver se volta. Vai aí. Aqui, ó. Vai lá, vai tentando aí. Empreendedorismo. Tem uma filosofia que eu acredito que é nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Você tem que ter o planejamento, mas tenha certeza que ele é necessário ser corrigido. Fala aí, Angélica. Aí, ó. Nada. O que você fez aí que não tá saindo sua voz mais? Isso aqui é planejamento. Ó. Planeja direitinho, tá tudo certo. Na hora H dá errado. E aí? Reclamar, não adianta, a Angélica falando isso. Adianta ser vítima, reclamar, não. É lidar agora com situações e falar, opa, nada. Como que a gente resolve? Isso aqui é empreendedorismo na prática, tá? Você pega um desafio, você agora como que eu resolvo isso? E aqui, ó, vou falar aqui, nós somos sim, tá? Somos criativos, somos criativos. O brasileiro é um povo maravilhoso. O Brasil tem tudo para dar certo. Nós temos tudo o que precisamos. A questão é mentalidade. Mentalidade. O brasileiro foi feito para dar errado. O sistema foi feito para que nós continuemos sem esclarecimento para que a gente seja massa de manobra. O empreendedorismo alinhado com educação, ele transforma. Tá? Empreendedorismo alinhado com educação.
A educação não começa lá na base, ensino infantil, mas ele segue empreendedor até. E aí, melhorou? Agora sim, muito bem. Meu outro telefone do salão. Mas é assim mesmo. Gente, é assim mesmo. Às vezes você pensa uma coisa, deu errado, você contrata um funcionário, você acha que vai resolver os problemas, ele gera mais problemas, você contrata um sistema, você acha que precisa... É assim. E não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Não adianta chorar, não adianta colocar na culpa nem no Lula, nem no Bolsonaro, nem Papai do Céu, nem no sol, nem na chuva. Se você não pegar e fazer, ninguém faz. Angélica, a coisa que eu ensino pro Gabriel, tem um filho de 8 anos, depois que o Gabriel, o filho nasce, o pai e a mãe nascem junto, né? Então, assim, o Gabriel mudou minha forma de viver, a forma de enxergar o mundo. E uma das coisas que eu converso com o Gabriel, que eu ensino para ele é: filho, vaca não dá leite. Se você não for lá e tirar, não vai ter. Você gosta de leite com Toddy, né, irmão? Se não tiver, o Gabriel ama. A primeira coisa é entender. Quando eu entendi, falei, ó, vaca não dá. Se você não for lá e pega, tirar o leite, se você não fizer a sua parte, você não vai ter fácil. E lá em casa eu tento dificultar o máximo pro Gabriel. Sabe, para casa a gente faz junto, a matemática, a questão de raciocínio lógico, em trabalhar em cima de pressão, dentro do nível, claro. E tem hora que a Lidiane, né, falou, nossa, Gabriel, você gosta de pressão? Eu falei, eu gosto, mas só que você não faz comigo. Enfim, menino de 8 anos já sabe lidar com certas situações que muito adolescente, muito adulto não consegue. Mas são 8 anos. Eu falo que nós, como pais, como educadores, né, como líderes, a nossa questão da criação do seu filho, você treina, você cria gado, você cria galinha, você cria cachorro, filho, você treina para ser melhor do que você. Sim. Você é um treinador para potencializar uma geração para ser melhor do que a nossa, né? E dentro da questão da liderança, na questão do empreendedorismo, o líder, seja político, religioso, dentro de casa, empresarial, o líder, de fato, ele faz com que a equipe desenvolva a ponto de depender menos do líder. Porque se a equipe... Nós vamos falar isso, contar sobre isso também. Se a equipe que consegue trabalhar, entender, né, o que tem que fazer, executar, o papel do líder, de fato, ele tem sentido. Se o líder continua executando, consegue delegar, está fadado do fracasso. E o empreendedor é isso. No início ali, né, com certeza, tinha que fazer unhas, tinha que fazer cabelo, tinha que maquiar, tinha que fazer... Depois foi entrando pessoas que foi delegando. Então, faça com que a gente consiga ter mais braços, ter mais liberdade, poder pensar mais. Então, quando a gente consegue ter essa mentalidade, né, de fato, do que é o empreender na prática, né? Enfim, e aqui, ó, o centralizador morre sozinho. Mas a gente está acostumado de falar assim, muitos casos, pô, eu acredito que com você, se me fala se estiver errado, lá no início, você estava ensinando alguém a fazer o que você fazia. Tá lá no subconsciente nosso, eu vou estar ensinando ela a fazer unha e ela vai roubar cliente. E ela vai... Às vezes acontece. Mas se a gente não ensinar, você vai ter uma pessoa, às vezes, que não entrega, não sabe, não faz. Eu falo todo dia. E aí a palavra é sua depois. Nós, como empreendedores, como líderes, a nossa responsabilidade é fazer com que a nossa equipe desenvolva o máximo possível e a gente crie soluções e um ambiente para que a equipe escolha estar do nosso lado. Porque se você tiver uma pessoa que não desenvolve, o seu negócio não vai desenvolver. Se tiver uma equipe que não pensa em gerar resultados, você não vai ter. Né? Eu queria, né, dentro da sua jornada, que você passasse por isso, treinar pessoas como foi, as dificuldades, os desafios, a mentalidade, né, da pessoa de entender que, opa, eu estou jogando junto aqui. Não, o que eu estou fazendo é para ela ganhar mais, é para ela viajar, é para ela... Que infelizmente tem, né, essa mentalidade do brasileiro que vem de um sistema, né, enfim, de longa data, de gerações, que o empresário é malvadão, o empregado é um vítima da sociedade, e não é. Né? A gente sabe que não é essa a realidade, todos têm possibilidades. Né? Eu estava finalizando aquele assunto e eu acho que empreender é você criar realmente, empreender, fazer uma empresa. Então, se você não tem o recurso, você buscar ajuda e ver como você pode beneficiar aquela pessoa. Então, naquela época, eu trabalhei a Deise na parte de recursos humanos, administrativo comigo, e a Thaís na parte financeira. E eu troquei no serviço, então eu pagava com aquilo que eu tinha.
Então, teve um outro momento que eu pude pagar em dinheiro. A Deise ainda continua trabalhando comigo, hoje de forma, né, financeira, mas a gente trabalha com dinheiro hoje e ainda continuamos na permuta porque a qualidade do serviço se manteve. Então, a primeira coisa foi entender que a empresa precisa dar lucro. Eu já tinha alguns anos e não consegui. Muita gente faz isso. Tá ali pagando conta, mas também não olha para a conta. Naquele momento eu também não olhava, porque eu ficava com medo que eu ia olhar. Na verdade, eu já sabia. A gente sempre sabe. Então, eu tive que amadurecer e entender que eu estava cobrando errado. Tem um livro também que é muito legal. É A Coragem para Liderar. Aí embaixo é escrito assim: para a coragem de ter conversas difíceis. Então, ter conversas difíceis hoje é algo que eu também não gosto, continuo não gostando, mas hoje ele não me causa uma ansiedade muito maior do que aquela época, porque eu não tinha esse hábito. Eu fui criando isso aos poucos de conversar. Então, eu tive que reduzir a comissão de todo mundo na época. E antes de fazer isso, eu tive que empreender. Empreender, você estuda antes de fazer. E aí eu fui procurar saber como que os salões pagavam. Só eu pagava diferente. Isso não fazia com que eu tivesse mais colaboradora ou que elas me honrassem mais. Era simplesmente o que era. Então comecei a entender que o justo é justo. Justo para elas, justo para mim. E ficou essa parte. E aí na época eu sabia fazer unha e eu não estava dando conta também de fazer cabelo e unha. E aí eu ensinei essa pessoa ficou comigo quase 8 anos. Ela tem uma gratidão por mim muito linda. E vieram mais 2 cabeleireiras que eu ensinei. Uma ficou 11 anos, a outra ficou 9 anos comigo. Então, eu fui muito honrada por isso. Mas, naquele primeiro momento, eu entendi que se eu não ensino, ela aprende em outro lugar. E existe um tempo da colheita. Então, eu ia colher através dela. Não adianta, o empreender não é ganha-ganha. É ganha, dá, ganha-ganha, dá, ganha-ganha. E você vai fazendo esse jogo. Naquele momento eu ensinei, naquele momento eu emprestei dinheiro, emprestei material, várias coisas. E isso acontece com hoje. Então, liderar e gerir é você entender que... Falo que isso é bíblico, né? O sol nasce para todos. Aos que vão sentir calor e aos que vão sentir... incomodado, aquecido. Então, cada um tem a sua percepção. Então, se eu ensinar ou não, isso não impede dela montar um salão ou dela trabalhar com outra pessoa. O que eu posso pensar é que ela ainda vai me dar alguns frutos, porque ela não vai aprender hoje e sair amanhã. E exatamente o que você falou, o outro ele fica com você quando ele consegue ver em você um exemplo que vale mais a pena ficar com você. E aí o líder sofre muito para empreender. Para quem quer empreender e ter uma equipe, ele precisa de estar cuidado. E não acha que a sua equipe vai te cuidar. É você que cuida. Então você procura recurso em outros lugares. Terapia, treinamento, livro, estudo, curso, para você cuidar. Não tem. Muitas vezes é muito difícil ter esse retorno. Tem-se o apoio, tem-se a retribuição, mas você que sabe disso. Perfeito. Ficar esperando o inverso não tem, infelizmente. Não. Igual ele falou ali, no Brasil tem esse negócio, né? Ela é a chefe. Não procure mínimo, você não vai receber presente, você ganha muito, você não precisa. Exato. Então tem muita coisa que acontece que a gente precisa de aprender a lidar e não é tão bonito quanto a gente imagina. E empreender é pedir ajuda, eu acho, Rogério. Eu acho que quando você fala assim, empreender na juventude, o jovem, bem ou mal, eu não sabia disso há pouco tempo, cada vez a gente vai amadurecendo e aprendendo mais, ele acha que ele sabe, ele não sabe. Nós somos assim também, né? A É adolescente... isso que eu tô falando, a gente vai aprendendo, mas a gente acha que sabe, a gente não sabe. Então, né, um conselho, uma dica é converse com pessoas que você admira. E uma vez um cara, um dono de uma empresa lá em Belo Horizonte, ele vendia produto e curso. E ele vendia muito. Ele sempre conseguia me vender alguma coisa. Eu lembro que uma vez ele foi falar comigo e eu não quero nem ouvir. Ele lavou a minha cara. Ele falou comigo, o que você perde em me ouvir? Ouvir não assina contrato, ouvir não passa cartão. Eu posso estar te dando algo muito caro sem te cobrar. E eu fiquei com tanta vergonha que eu passei a ouvir todo mundo e eu aprendi a falar, não, obrigada, essa oportunidade não dá para mim agora. Então, ouvir alguém que você admira, porque funciona assim, o Rogério é bem sucedido para você. Então, parabéns, Rogério, deixa eu te contar.
tô com uma loja assim, sensata, tô com esse problema, você consegue me dar uma dica? Pode ser que sim, pode ser que não, mas ele pode te dar de graça. Então, eu acho que a Ana Paula, que é essa minha amiga que tá aí, tem outras pessoas que apareceram aí, a gente compartilhou muita. A Deise, por exemplo, eu compartilhei ela com a Ana. Eu falei, ô, Ana, contrata a Deise para te ajudar, para organizar os seus funcionários, como é que vai ser essa demanda, enfim. E é esse compartilhamento que a gente ganha nele, sabe? Claro. Então, empreender, não dá para você esconder todos os segredos para você. O outro faz o que ele quiser. Uma vez uma pessoa também falou comigo assim, você falou, sai o medo de perder cliente. Você perde cliente quando o outro é melhor que você e você tem que aceitar. O cliente, ele não é roubado. Ele tem a própria perna, ele vai aonde ele quiser. Se ele sabe o seu endereço, ele sabe o seu telefone, ele não te ligou porque ele não quis. E aí, partindo para a parte de empreender, você precisa sair do vitimismo, que eu falei lá atrás. Então, o meu papel de empreendedora, quando minha funcionária de 11 anos saiu, que a minha de 9 anos foi montar o espaço dela, é mandar uma mensagem para as minhas clientes. Rogério, fulana de tal não faz mais parte da minha equipe, mas o salão continua atendendo com qualidade. Nós estamos aqui, vai ser uma honra continuar te atendendo, mesmo sabendo que ela foi com a outra. Perfeito. É sobre separar. Realmente não dá para ter vitimismo, não dá para ficar da torre. O seu papel você precisa de fazer e o outro vai fazer. E o mundo, ele é dinâmico. Acho que você aprender isso, porque eu já chorei muito, porque gente que saiu daqui, falei que eu não ia dar conta, que eu ia fechar, e porque e eu parei para pensar. Quando a gente empreende, existe um sonho dentro da gente, isso não vai mudar. O seu negócio, ele a base vai ser sempre você vai pedir opinião por fora, mas Deus te colocou num lugar para que você faça a sua maneira e a maneira de Deus, digamos assim, em termos espiritual. Mas não adianta você achar que o seu funcionário vai vestir a mesma camisa, do mesmo tamanho que você tem. Nunca. Uma vez em terapia, eu falei com ela assim, mas pelo amor de Deus, elas vão no banheiro, usar o banheiro e ver que o papel higiênico acabou e não fala. E ela falou exatamente assim comigo. Então troca de lugar com elas, que você não precisa se preocupar com o papel higiênico. Pronto. Tem coisas que são suas, você precisa assumir como dona. Não tem a mais e a menos. É você mesmo que vai fazer. Não fica esperando o outro funcionário. Ou então contrata alguém para olhar isso. E aí, na época, a Deise conversou comigo sobre planejamento. Planejar, eu acho que o mito do empreendedor, que é esse livro que eu falei, ele fala, aí é prático, viu? Quem estiver assistindo ou vier assistir, isso é prático. O empreender, o administrar, ele é tão mais simples que a gente consegue imaginar. Daí sempre eu mencionei que você tem uma veia de administração muito grande, mas isso foi de Deus na minha vida. Mas falando em termos práticos dessa dica, cara, tenha um papel escrito assim, meu negócio, um caderno, escreve meu negócio, simples assim, papel e caneta, tá? E lá você coloca todas as funções que precisam ser feitas. O que você trabalha? Eu vendo. Não é vender. O que você faz? Você vende. Vende onde? Vende como? Eu vendo numa loja. Essa loja precisa de estar limpa. Então, tem que estar tudo anotado. As funções do dia. O que você tem que fazer todo dia? Todo dia eu tenho que limpar, jogar um cheirinho para papel higiênico, trocar o lixo. Tem que estar anotado para você ter uma noção. E aí, a mercadoria, qual que é o processo? Anotar os processos. 1, 2, 3, 4, 5. E ele, por que tem um caderno? Tem muitas folhas. Porque no outro dia você vai falar assim, poxa, mas tá faltando eu fazer um café. Então, nós vamos passar lá a borracha e aí aumentar o café. E você vai sempre mudando, sempre. É muito dinâmico o mundo. Então, criar processos também te ajuda a entender assim. Agora eu tenho uma funcionária. O que ela pode fazer que vai me tirar essa demanda e o que aí vamos supor, ela vai trocar o lixo, colocar papel higiênico, fazer o café para você. Tirou 3 coisas. Então, vai pôr o nome dela e do outro lado, o que você vai fazer com esse tempo que sobrou? Eu vou fazer mais marketing. Eu vou filmar mais, eu vou tirar mais foto, eu vou fazer ligação. Então, esse processo precisa ser muito legal. Então, quando você falou assim, porque nem sempre é a mesma coisa. Não é verdade quando você consegue entender
que toda empresa, todo empreender, ele é um processo. Você Sim. só não trabalha na empresa do outro. Você tem uma empresa, você precisa Sim. seguir as mesmas regras que você tivesse trabalhar com outra pessoa. É o que eu acho, sabe? Não, mas faz E hoje sentido. eu consigo ter uma captação financeira muito próxima. Tem diferencial, igual você Tem disse. sazonalidade. Sim, Todo negócio mas não tem. tem. Quando você chega num momento que você consegue um nível de cliente, não porque você é boa, mas porque você criou processos. Então Sim. ninguém sai do meu salão sem a palavra vamos marcar semana que vem. É um processo. Ótimo. Todo mundo que chega aqui tem que aprender a falar isso. Não, obrigada, eu mando mensagem. Então, a minha recepcionista sabe que isso é uma sexta, um sábado. Na terça, eu tenho que mandar mensagem para ela. Rogério, você foi embora sem marcar Legal. sábado, mas eu tô Bem. te mandando mensagem para saber se você já quer deixar agendado seu horário para essa semana. Então, mas isso foi, hoje eu tô falando isso, parece tão fácil, tão Não. inteligente, não foi assim, porque quando eu abri a agenda da semana que vem, não tinha ninguém, eu ficava desesperada. E No coração, né? eu fui começar a entender, gente, que um simples processo Sim. poderia. Isso serve para todo mundo. Uma coisa simples que as pessoas, às vezes, negócio próprio não faz, juventude, cabeça cheia. Mensagem prontas. Isso é uma dica prática. Mensagem pronta sobre vários assuntos. Eu lembro que na época eu não tinha recepcionista e eu fiz assim: olá, eu não posso te dar valor de mechas, porque tem que fazer um teste de mechas, não é cobrado, é tanto tempo, mas pode ser assim, sim, os valores são mais ou menos esse. Mecha, unha. A unha é 1 hora, nananana. E fui fazendo porque eu não tinha quem fizesse. E hoje eu passo isso para minha recepção, para eu não ter conversa dúbia, porque eu já tive. Aí eu falava que uma era R$ 400 a mecha. Aí depois a outra eu falava que era 450. Nossa. Aí, mas já você falou que era 450. Não, menina, é 400. Eu que escrevi errado, você me desculpa. Aí nisso, na desculpa, algumas eu conseguia pedir desculpa. Outras já tinha ido para outro lugar. Então, o empreender é muito cruel também, porque ele não te dá muita chance de errar, não. Você tem que ser certo. E hoje, né, dentro do que você passa, por exemplo, dentro do hoje, a gente começou. Hoje, dentro da Arco, a gente empreende em vários ramos, né? A gente tem empresa de tecnologia, desenvolvemos software. Aqui tem um braço de rede de marcas, um braço de recrutamento e seleção, um braço de marketing, tanto para as empresas do grupo quanto para as demais. Uhum. Temos escolas, né, do berçário ao pré-2, que é Arco Dourado. Temos a Code Kid, que é uma escola de tecnologia, a gente ensina crianças a partir dos 4 anos, tem vovôs que vão levar os netinhos e fazem curso também dentro da escola. Então, assim, a gente atende em vários âmbitos diferentes, em vários ramos diferentes, mas para mim, né, dentro do contexto, a educação ela é a base para tudo, né, dentro do contexto. E quando você pega a educação, o processo que você estrutura, né, isso assim, para o adolescente é importante porque ele vem com muita vontade, cheio de energia. Eu falo muito de algumas mentorias. Falo, gente, você está cheio de energia, só que você quer ir para a Bahia e você está 2 pés no acelerador, sentido São Paulo. Você vai dar a volta no mundo para chegar na Bahia. Então, entender, né, no caso, educação, o seu processo, um processo bem estruturado, qualquer pessoa mediana consegue seguir. Sim. Então, não tem nada demais quando a não gente tem. entender. Não. E claro, né, o brasileiro o brasileiro ele faz para ver se vai dar certo, né? Essa é a cultura também do brasileiro. Então assim, vou fazer, vou ver como é que vai dar. Muitas das coisas, falei, pô, vou começar e na hora se ajusta, enfim. Então a gente não tem o hábito, né, do planejamento. O europeu custa muito dinheiro. Custa. Custou muito dinheiro, porque eu poderia estar numa situação financeira muito melhor se eu tivesse planejado. Quando você fala educação, tem um curso com você, mas tem um vídeo com você hoje de graça. Então, muitas vezes as pessoas acham que estudar é só ir para uma faculdade ou fazer um curso muito caro, e não é. Todo conhecimento adquirido, ele é um estudo. E as pessoas, eu falo isso para as meninas aqui do meu salão, gente, mas eu não sei mexer no Instagram. E eu faço várias reuniões. Todo mês a gente tem reunião. Foi um processo. Porque aí elas não ficam mais com medo. Elas já sabem que todo mês tem uma reunião. Acabou o medo disso. Que o brasileiro tem medo de conversas difíceis. Resumindo, falei com ela assim, tá, mas hoje você teve horário vago? Tive. Falei, o que você fez com o seu horário vago? Porque se você digitar no Google assim,
aprender a mexer no Instagram, como fazer uma postagem. Ele te entrega. As pessoas não querem. Não. É Aqui. sobre isso. Não, você tá doido? E aí você pega, tá? Eu formei em 2012, formei em Ciências Contábeis. Quando eu fiz a faculdade, não existia nada online, estudo online. Então, ali foi 4 anos, de 7 às 10h40, 7 da noite às 10h40. Hoje está tudo muito fácil, gente. Hoje você vai no YouTube e Mas consegue o que parece que você quanto mais quiser. fácil, parece que tá mais difícil. Mas por quê? Aí você pega todo o modelo que está sendo trabalhado. Você pega, vamos para a base? Eu sou uma pessoa, 3 livros mudaram a minha vida. Tá? 3 livros, eu gosto de ler, eu sou apaixonado por leitura, leio com o Gabriel com frequência. Lá em casa, o Gabriel fala, pai, quero jogar telefone, mexer no telefone. Vamos ler 5 páginas, pega um gibi, lê 5 páginas, dá o resumo para o papai, e aí você pode brincar. Então tem toda uma questão para ele ter o hábito de leitura. Leio para ela, não quero ler não, então vou lá que eu vou ler para você hoje. Então, como que você vai fazer seu filho ler? Como você vai ser o funcionário fazer uma coisa? Seja exemplo. Né? Esse primeiro ponto da liderança é o exemplo. Lá para mim, 2012, Pai Rico, Pai Pobre. E quem mexeu no meu queijo foram os 2 livros que impulsionaram. Aí você falou assim, poxa, eu posso, eu já sei o que eu tenho que fazer. Esses 2 livros mudaram a minha vida, tá? No início da minha trajetória, que de fato me deu esse estalo para o empreendedorismo. O que você é bom? Muita gente é um probleminha. Às vezes, sabe, uma coisinha boba que você é muito bom, mas que é uma coisa grande para outra pessoa que você pode empreender através disso. Então, quem mexeu no meu queijo, Pai Rico, Pai Pobre. E em 2020, chamar a Meta. Acho que a Meta, eu vou mandar, tem no Instagram, esqueci agora, acho que é a Meta. Fala de um processo industrial dos Estados Unidos, na época da industrialização. Só que pega a desfragmentação dos problemas. Chega no problema X, aí fala, por que você deu problema? Por quê? Vai voltando até chegar na raiz daquele problema. Quando você corrige o problema na raiz, o processo ali para frente é outro resultado. Então você pega hoje, tá? Por que muita gente acha que tudo é difícil? Estou pegando uma geração, hoje a gente está vivendo o fruto, tá? De uma geração que há 20, 30 anos só tinha Globo, canal de televisão aberta. Né? E não trabalha, de fato, a pessoa não, na questão da educação pública, não teve uma educação que faz a pessoa pensar. Não estuda inteligência emocional, não estuda educação financeira, não estuda empreendedorismo, você não trabalha, de fato, para resolver problemas. Não, você é só mais um. Então, você aprendeu na sua educação, você não precisa pensar. Você não pensa, não faz força pensar o modelo educacional hoje. Você vai repetir. Como é que é? Desculpa. Alguém vai te ensinar alguma coisa e você vai só repetir. Pronto. Ou então você vai ser passado, você vai ser empurrado, você vai ser jogado ali. E aí você trabalha para um adolescente, né, que, independente se ele for o melhor aluno ou o pior aluno, quando ele sai dali, ele vai para o mercado de trabalho, que o que ele aprendeu pouco importa. Então você trabalha um modelo educacional hoje que não estimula a pessoa a pensar. O adolescente sai do ensino médio sem saber fazer um resumo, sem saber as equações básicas, somar, dividir. Você pega o modelo educacional do ensino fundamental hoje, que está totalmente defasado, porque a criança ela toma birra do português, birra do matemática. Para você ler suas conexões neurais, fazer sentido para quando você for empreendedor, poder criar essas conexões, tomar uma decisão, você não exerceu. O nosso cérebro é mais potente do que todos os computadores já feitos no planeta Terra, o poder que o nosso cérebro tem. Mas nós usamos isso a nosso favor? Não. Hoje, você tem um conhecimento totalmente abundante na internet, mas eu só consumo porcaria. Eu fico horas no Instagram, né, a maioria, jogando para cima ali, mas eu não concentro uma hora. Então, a gente pega todo um sistema que foi preparado para que a gente, de fato, chegasse agora e fosse. E além de tudo isso, nós somos um povo que tem abundância em tudo. Brasileiro muito inteligente. Betim, por exemplo, tem tudo para crescer em todas as áreas ainda, mas o modelo que a gente cria, que o sistema colocou, é para que a gente não pensasse. Então, entra pessoas como eu, como você, num contexto maior, e tem centenas de outros empreendedores, mostrando para essa geração que é possível pegar aquele sonho, transformar em realidade. Só que aí a grande questão, é o que eu tenho trabalhado muito com quem eu posso, é o quê?
Você está disposto a pagar o preço? Angélica, você pagou um preço muito alto. Você está onde você está hoje. Você estudou, você abdicou de muita coisa. E tem gente, e nós não trabalhamos para o jovem, quero ver até nesse ponto seu também, para essa geração, da questão do preço da pessoa ter que pagar para ela colher. Porque o que você planta, você colhe. Nós queremos colher algo sem ter plantado. Né? Eu queria, dentro dessa sua jornada do empreendedorismo, talvez, qual foi a melhor semente que você plantou lá atrás, seja com relacionamento, seja com estudo, que hoje você fala, se eu não tivesse feito aquilo especificamente, talvez tenha uma coisa assim que aquilo foi o grande divisor de águas, ou a importância, você já falou muitas vezes dos seus irmãos e das pessoas próximas, a importância da nossa rede de relacionamentos, a força do meio. Se não tivesse essas pessoas que despertassem esse potencial em você, né, hoje talvez seria um outro cenário. Então, assim, tem esse momento chave na sua vida? Eu acho que essa que no salão especificamente foi às vezes que eu busquei a ajuda de um profissional daquela área que eu tinha dificuldade. Foi entender que eu não era boa no negócio por inteiro e entender que o negócio ele era mais de um. Então, acho que esse divisor, quando eu chego pra Deise e falo assim, eu chamo ela de Buiu, Buiu, eu preciso de ajuda, eu não dou conta. Tem humildade de pedir ajuda. Eu não dou conta como que funciona pra você me ajudar. E eu chego perto da Thaís e falo assim, Tatá, minha amiga, as duas, enfim. E eu falo, Tatá, eu preciso ganhar dinheiro. E eu não sei como olhar para isso e fazer. Eu não sei se é aumentar preço, eu não sei se é diminuir, eu não sei se é o produto que eu trabalho, se é o preço que eu cobro. Eu não sei. Ela falou, vou te ajudar. Porque ela falou, amiga, tô muito simples. Aí ela falou assim, quanto que você gasta de água por cliente? Oi, eu sei quanto eu pago no final do mês. Aí que eu fui eu acho que esse é o divisor de águas. Quando eu busquei apoio, ajuda. E foi isso que eu falei um pouco atrás. A dica de procure pessoas melhores que você. Se envolva com pessoas que tenham know-how no assunto que você tem dificuldade melhor e saiba do seu lugar. Se você não sabe, você precisa ser humilde. A gente precisa disso. Então, assim, eu acho que esse foi o divisor de águas, de ajuda. Quando fala assim, né, o título da live é Empreender na Juventude. Então, para um jovem que vai ver, que quer empreender, eu acho que a dica que eu daria, que eu sofri muito por não ter feito, é justamente essa. É abrir a minha dificuldade, não para todo mundo, mas para pessoas que eu visse uma forma de ajuda, sabe? Então, por exemplo, seja um pai, que seja um tio. Ah, meu tio é dono de empresa. Ô tio, como é que você faz isso? Como é que você tem tanto de funcionar? Eu acho que isso traz esse know-how todo pra gente empreender. Eu acho que isso pra mim foi Concordo. Sensacional. E eu tenho hoje, né, várias memórias de pessoas que, de fato, no momento oportuno, pessoas que eu sou grato demais, porque E aí a sabedoria, tá? O adolescente, é o que você falou, em muitos casos, a adolescência hoje está taxado que até 28 anos, se não me engano, 29 anos, tem tudo que falou sobre isso há pouco tempo, que a adolescência até os 20 e poucos anos, muita gente já está com a vida feita já, mas enfim. Então você vê que um declínio social que está acontecendo hoje, né? Para mim é um declínio muito grande, a gente tem que trabalhar isso para essa próxima geração não cometer os erros que foram feitos agora. Graças a Deus, eu tinha muita vergonha, eu era muito tímido, criação, que a coisa toda. E teve um momento na vida que eu tive segurança com algumas pessoas, que eu pude me abrir e ser direcionado. Então, fui mentorado, exemplo, a própria faculdade e algumas decisões. Então, eu tive uma pessoa, eu fazia pré-vestibular, visão, isso nos anos 2000, você não deve lembrar disso, tinha Betinho aqui, Brasil da Visão, é antigo mesmo. Lá eu conheci a minha esposa hoje, e lá eu tinha o Michel. O Michel falou uma coisa que eu nunca esqueci. O professor falando matéria, depois ele absorveu o conteúdo, ele ia em mesas. Rogério, o que você entendeu? Eu falei, tá, o que você entendeu? Um dia eu falei, Michel, cá entre nós, você não entendeu mesmo? Porque você perguntou todo mundo o que a pessoa entendeu. Ele falou, Rogério, eu entendi. Nunca se desse cenário. Rogério, eu entendi. Mas se eu pego o que eu entendi, mais a sua visão, mais do João e tal, eu faço algo melhor ainda do que só a minha percepção.
Falei, puxa vida, que sacada! Sim. Eu nunca esqueci, isso tem mais A de visão 20 anos. totalmente diferente do outro, e às vezes o outro te dá uma solução para um problema tão grande. E olha, vou dar um exemplo de uma coisa muito boba, eu falei disso que isso foi recente. Teve uma recepcionista minha e às vezes a cliente ela pagava e não tinha o troco. Porque que sai muito cartão, mulher, muito Pix, enfim. E às vezes algumas pagavam com descontinho, tinha uma moeda para devolver, não tinha. Aí a gente pegava uma comanda de papel que eu paguei, não foi barato, anotava o nome dela e falava assim, ela, a gente, né, o salão deve para ela tem crédito R$ 5,10. Aí uma menina, uma recepcionista minha, falou, e eu sempre comecei a trabalhar isso nela. Gente, eu preciso de ajuda, de apoio, de viu alguma coisa. Toda reunião o que você tem para acrescentar? O que você acha que a gente pode melhorar? Como assim? Você acha que a lixeira aqui funciona bem ou você acha que o lugar ficaria melhor? E ela falou assim, Angélica, deixa eu te falar um negócio. Vamos fazer assim, vamos mandar no WhatsApp para cliente que ela tem um crédito. Por quê? Quando ela marcar comigo, eu já vou saber. Então, na hora que ela pagar, eu já vou fazer e a gente não vai gastar papel. Que lindo. Isso com 15 anos de saúde. Não dá pra gente pensar tudo sozinho. Não. É uma bobagem. Então, isso que ele falou é assim. É fundamental, né? Tem base. Exatamente. Maravilhoso. E tem uma visão que eu tenho, tá? Que muita gente fala, igual você citou, pô, busca um tio, busca alguém que já está bem sucedido naquela área. E muita gente fala, inclusive, essa semana eu tive uma pessoa que eu mandei um áudio para ele me respondeu, falou, já estou querendo empreender, estou com dinheiro tal, disso, mas eu estava com medo, você tem muita coisa, de te incomodar. Então eu gostaria muito, eu falei, pô, vem aqui sexta-feira, eu vou conversar. Ele vem aqui depois da manhã. E aí eu falei com ele, e uma coisa que eu tenho para mim, que pelo menos na minha experiência, todo mundo que a gente admira em alguma área, eu quero ser um bom pai. Quem é um bom pai que você pode conversar o que ele faz? Quero ser um bom marido, quero ser um bom empreendedor, quero ser um bom futebolista, enfim. Uma pessoa que você admira, geralmente, essas pessoas que estão mentalmente acima da gente, que já conquistou algo, essa pessoa, ela, quando você chega, Florestal, eu gostaria de saber, ela tem o maior prazer em passar o conhecimento, transmitir o conhecimento. Geralmente, a pessoa que está abaixo, ela quer te sugar e manter abaixo também. Agora, a pessoa que está no nível acima, ela tem prazer em transmitir o conhecimento. Então, o que para mim fez muito sentido, quando eu vi alguém que podia me ajudar, eu perguntava. Primeira vez eu já tinha assim, uma visão. Falei, pô, usando a técnica do Michel. Falando de tal, o que você acha disso, disso? Ou a pessoa retificava o que eu estava fazendo, ou de fato confirmava, né, a proposta, ou tinha uma visão totalmente diferente daquele cenário. Então, assim, a importância de você buscar um mentor em alguma área e buscar, então, como que você chegou nisso? O que você me dá de conselho para me chegar lá? Então, eu acredito que, volto para mim, eu tinha muita vergonha, até o ponto de eu, de fato, hoje, era fácil falar. Tava com pessoa e falou, você nasceu com um dom para falar. Falei, minha filha, você não faz ideia do quanto eu tive que vencer meus medos, os meus traumas, os meus bloqueios, para hoje ligar uma câmera e falar. Um processo doloroso, mas hoje, hábito, constância, prática, hoje para mim é algo normal, que não dói mais. Mas se for olhar 10 anos atrás... Eu uso um termo com as meninas aqui quando eu estou treinando, tecnicamente, né? Eu tô dizendo assim, estou ajudando uma escovista a se tornar escovista, uma manicure, fazer unha, e eu passo por todas essas áreas, né? E aí ela fala assim, mas tá difícil fazer esse movimento, tá queimando a minha mão, e não. Eu falo, mas foi difícil para mim, você não vai ser fácil. É isso aí, gente. Porque na minha vez foi difícil e na sua vai ser fácil. A diferença de mim para você, neste exato momento, que eu não desisti porque era difícil. Não é... Perfeito. E as pessoas, assim, eu vou aprender X coisa. Achei difícil, não consegui de primeira. Então, eu vou parar, porque é difícil, então não dá para mim. Não é isso. Se é difícil, vai ter que praticar mais, vai ter que estudar mais. Volto a falar. Saia do vitimismo. Não foi difícil só para você, queridinha. Foi para todo mundo. Foi difícil para você fazer um vídeo. Eu não tenho dificuldade em falar, graças a Deus. Tenho dificuldade em parar de falar. Que legal. Você é difícil, mas eu já tive outras coisas. Porque, por exemplo, quantas vezes, por eu ser mais acelerada, eu escrevo errado, eu falo errado, eu tive que trabalhar isso em mim. Legal. Mas quem é tímido tem as mesmas dores. A gente, o ser humano, ele tem as mesmas dores em todos os sentidos. Então, eu acho
empreender é você vencer os seus medos todos os dias mesmo. Empreender não é para qualquer um, Não. é para quem tem coragem. E uma coisa que eu sempre falo, até um lema que nós temos aqui na empresa, até todo ano a gente tem um brinde diferente, desse ano da agenda, fala o seguinte: o que não te desafia não te transforma. Em muitos casos, ouviu o Thiago Brunet falando que o seu propósito, todo mundo tem um propósito de vida. Eu fui descobrir o meu depois que eu me posicionei, de fato. Eu fiquei muito tempo dentro da igreja e o pastor, na época, ele falava: qual que é o seu dom? Todo mundo tem um dom. Angélica, eu olhava para o púlpito, eu vi o cara tocando, a pessoa pregando, eu me via assim como inútil. Eu falei: pô, não sirvo para nada, não tem dom. O dom dentro daquela situação era pregar, falar, tocar, né? Enfim. Eu falei: pô, eu não sirvo para... Eu me via como inútil ali. Aí eu já falei isso algumas vezes nas lives, e eu, com o Endel Carvalho, falou assim: olha, se você não tem um dom, se você não tem um propósito, toma vergonha na cara, escolhe um e vive esse propósito. Qual que é o seu propósito? Escolhe um e faz. Faça o seu propósito. Não fique esperando. Qual que é o seu propósito? O que arde no seu coração? E aí eu falei: puxa vida, eu quero impactar pessoas. Eu quero levar aquilo que eu já faço para mais pessoas. Aquilo que eu vivo para mais pessoas. Que muita gente fala que me admira nesse contexto. Então, eu impactar pessoas, transformar vidas. Dentro dos cenários pelo qual eu vivo o dia a dia. E não adianta, quando você tem um propósito, que seja de dom, você falou de dom, mas não é dom, vamos falar de propósito. Que você é feito para aquilo, aquilo é tão fácil para você que você pode falar que não deve fazer. Eu lembro que eu falava assim: não vou ensinar mais ninguém, não quero saber. Eu quero só cabeleireira pronta, só manicure pronta. E ano passado, duas pessoas saíram, meio uma outra, acabou que não deu muito certo, não foi muito perfil do salão. E aí eu me vi só. Então, quem fazia praticamente tudo era eu. E aí eu tive que começar a montar tecnicamente uma outra equipe. E aquilo daquela vez não me doeu, porque já existia uma autoestima construída, né? Um amor por mim mesma, admiração por mim mesma, através de terapia, de muitas coisas, que eu falei: não, eu dou conta, isso é fácil para mim. E fora que eu entendi que o meu propósito era ensinar pessoas. Pessoas saem daqui ganhando muito bem, pessoas vivem aqui ganhando muito bem, e às vezes elas entram muito. Então eu descobri que eu sou abundante. Então eu tenho para dar, porque para mim não falta. Porque se eu te falar dentro disso, que aí eu comecei a viver como tal, porque eu queria, o que eu já pude conhecer de país. Eu falo outra língua, né? Eu falo inglês super bem. O que eu conquistei mesmo, de ter minha casa, meu carro, meu salão muito bem estruturado, de ter um nome, enfim, é a mão de Deus, porque eu não... energia, o que você emana volta em dobro. Então não adianta ficar retendo, é o que eu acho. Sua vida sempre vai estar pequenininha, uma lojinha, é um negocinho, porque você só dá pouquinho, você fala um pouquinho. Então é sobre esse ciclo mesmo, gente. E fé é um negócio muito doido. Empreender é um ato de fé. Empreender é um ato de fé, exatamente. É que a gente vai ficar falando até amanhã de manhã, né? Não acaba, acabou. Espero que vocês tenham gostado muito. Tá gostando demais. O arroba tá aí no Rogério. Quem quiser seguir, me perguntar alguma coisa, gente, eu não tenho segredo, porque Deus é muito mais comigo. Então, onde que eu faço meus contratos? Onde que eu compro isso? Tem nada disso comigo. Pode me chamar, vai ser um prazer, Rogério. Obrigada pela oportunidade. Aqui. Não, mas não acabou ainda não, calma. Não, só. Enquanto o Instagram derrubar a gente não sai daqui não, tá? Só tô falando que tá falando muito tempo aqui. Eu que não posso ficar muito tempo, porque eu já tinha perguntado uma hora, quem fique mesmo, porque quem não pode parar. Eu sei, não vai não, mas a questão é o seguinte, gente, só para abrir um parêntese, igual eu falei no início da live, e a nossa equipe já conversou com a Angélica. O meu propósito, né, tem isso ainda, tava esquecendo, não pode. Deus colocou no meu coração o seguinte: em muitas coisas eu sou muito sensitivo, sabe? Tá há muito tempo fazendo a live e, claro, o que a gente está levando aqui é muito rico para muita gente. Se eu tivesse essa mentoria que a gente está dando aqui no início, hoje eu estaria em outro patamar, teria uma visão diferente e ia aprimorar cada vez mais. Mas, enfim, quando Deus colocou no meu coração, falou assim: bom, a live, eu sou uma pessoa que eu sempre quero mais. Então, hoje, a partir de hoje, é a primeira live que a gente já começa com esse propósito da gente, além do que nós passamos, do nosso conhecimento, a gente transbordar na vida de mais pessoas de forma intencional. Então, foi alinhado com a Angélica, a gente vai falar aqui, e eu vou falar de outra coisa também que nós vamos conceder. Então, a partir dessa live,
todas as áreas a gente vai trabalhar essa questão, não vou nem falar social, mas esse transbordo, né? De a gente devolver um pouquinho do muito que Deus nos tem dado. A gente nunca vai conseguir devolver o quanto Deus nos tem dado todo dia, porque a gente vive na abundância, guardado e salvo por Deus, e Deus que nos dá, e Deus, enfim. Então, a gente consegue transbordar um pouquinho na vida do outro. Então, quero que você fale, né, uma surpresa que nós vamos conceder para uma das pessoas que estão. Quando vai ter um post, a pessoa vai curtir, comentar e tal. Qual vai ser o brinde surpresa que vai ter uma ganhadora ou ganhador que vai ser contemplado, gente? Nós fizemos, né, para abençoar a vida de vocês, uma mentoria comigo a respeito do empreender, que seja isso. Angélica, como que eu anoto o meu processo? Então, eu vou te ajudar sobre isso, sobre o que você quiser. Traz as demandas, o que eu não souber, eu vou pedir ajuda para poder te abençoar. E essa mesma pessoa vai vir no salão me conhecer pessoalmente, porque essa mentoria pode ser online ou pessoalmente, o que for mais confortável para a pessoa que ganhar. Ela vai ganhar um tratamento e uma escova comigo, feito por mim mesma, para mostrar um pouquinho do meu mundo, ter um momento de carinho, um momento de cuidado, porque eu falo que é muito difícil, mas também é muito prazeroso, e a gente veio realmente para abençoar a vida de um ou uma de vocês. Que benção, gratidão desde já, tá? Por ter esse coração que transborda na vida do outro. E paralelo, né, a gente também, além disso, a gente tem uma plataforma hoje de cursos online, são mais de 300 cursos em centenas de áreas distintas, tá? A gente vai dar 50% de desconto também com plano anual. O valor já é bem irrisório, tá? Vocês vão ver lá, bem irrisório, para essa pessoa que for contemplada, tá? Então, a gente vai fazer uma postagem, a gente vai marcar lá para vocês comentarem, compartilharem, vai seguir os critérios lá. E eu faço questão, Angélica, de poder conhecer seu salão, né? Enfim, pode conhecer vir. pessoalmente. Podemos ter limpeza de pele, massagem, unha. Beleza. Tem tratamento para você aqui. Não, Mara, vou fazer questão. Então, pessoal, aguardem. Elisângela está aqui conosco. A gente vai fazer essa postagem de todos esses prêmios. A ideia é toda semana de poder transbordar na vida de mais pessoas. E quem tiver mais dúvidas, quem quiser conhecer mais, só seguindo os nossos perfis, tirar as dúvidas. E, claro, conhecer pessoalmente vai ser uma honra, né? Ter o contato com mais pessoas e transbordar de forma mais assertiva. Angélica, de coração, obrigado, sucesso, tá? Que você merece. Enfim, continue transbordando. Espero que tenha mais momentos como esse. Até a próxima. Obrigada, tchau. Beijão. Tchau.